Bom dia a todos, bom dia aos Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores convidados, senhores deputados municipais, senhores membros do Executivo, gente do Movimento Cultural da Terra de Miranda, que na verdade sem eles seguramente não estaríamos aqui. A Câmara de Miranda do Douro percepcionou há uns tempos a esta parte que o poder que tinha o movimento podia se esvaziar sem ter o apoio de gente eleita e gente que tivesse personalidade jurídica para enfrentar estes colossos nos tribunais. E delineou uma estratégia processual da Câmara de Miranda do Douro para cobrar estes impostos, o imposto do selo, o IMT, o IRC e o IMI, vai se basear basicamente em meia dúzia de itens. A Câmara tem na sua posse documentos fortemente indiciadores da prática de desvios de funções públicas de instituição do Estado português neste negócio. Primeiro, relativamente à Agência Portuguesa do Ambiente, que afirma repetidamente que os edifícios e construções das barragens de Miranda do Douro e de Picote e de Bem-Posta integram o cadastro dos bens do domínio público. Esta afirmação é muito importante porque é com base nela que a autoridade tributária de maneira se escuda para não liquidar o IMI sobre aqueles edifícios. Além de incorreta, baseia-se numa falsidade. É falsa porque nenhum dos edifícios das barragens, nem estas, estão inscritas no cadastro dos imóveis que integram o domínio público. Nos termos da lei, quem organiza e gera este cadastro é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e informou, por escrito, a Câmara Municipal disso mesmo, da sua não inscrição. A afirmação também é incorreta porque os referidos edifícios e construções pertenceram sempre à titularidade da concessionária, anteriormente a EDP e agora a Movera Hidroelétricas do Douro. Essa titularidade consta expressamente do contrato de concessão e das sucessivas adendas, incluindo aquela que foi realizada em 2020, quando foi realizado o negócio de alienação das concessões e dos imóveis. Mas a EDP sempre amortizou na sua contabilidade os custos de construção desses edifícios e construções, assumindo-se como sua titular. A mesma Agência Portuguesa do Ambiente, pelos mesmos dirigentes, que assinam um contrato de concessão que estabelece a titularidade daqueles imóveis no património das concessionárias, não pode afirmar que eles são bens do domínio público. Pior ainda, foi a Agência Portuguesa do Ambiente que, pelos mesmos dirigentes, emitiu um parecer favorável ao negócio das barragens que envolveu uma dupla transmissão destes imóveis, da EDP para a Camerengia e da Camerengia para a Movera. Ora, se esses imóveis são bens do domínio público, como a Agência Portuguesa do Ambiente afirma, por esses dirigentes, eles estão fora do comércio jurídico e não podem ser transmitidos pelo que das duas, uma, ou é falsa a afirmação da Agência Portuguesa do Ambiente e a dupla transmissão desses imóveis foi regular, ou os imóveis integram o domínio público, como diz a Agência Portuguesa do Ambiente e os referidos dirigentes, e o negócio é nulo e nunca poderia ter sido autorizado. Assim, este município está em condições de afirmar categoricamente que, ao contrário do que a Agência Portuguesa do Ambiente diz, esses imóveis não constam do cadastro de bens do domínio público do Estado. Todos esses imóveis fazem parte do património da atual concessionária e estão inscritos no património da EDP e agora da Movera, que sempre amortizou os custos da sua construção para efeitos de IRC. Este último facto é público notório. Se, como a Agência Portuguesa do Ambiente afirma, os edifícios das barragens integram o domínio público, então daqui resultam três consequências. As partes do negócio praticaram um crime porque os bens do domínio público estão fora do comércio jurídico e não podem ser transacionados. O negócio da venda das barragens é nulo e tem de ser revertido. A Agência Portuguesa do Ambiente, ao autorizar um negócio que é em si mesmo um crime, praticou também ela um crime e praticou-o de forma consciente, porque é ela própria que afirma que esses imóveis integram o domínio público e autorizou um negócio que é nulo. Perante esta atrapalhada da Agência Portuguesa da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, desculpem, uma pergunta se impõe. Por que motivo é que a Agência Portuguesa do Ambiente, que não é entidade com competência para gerir e organizar este cadastro,
afirma perentoriamente que esses imóveis integram o domínio público e por que motivo autorizou a Agência Portuguesa do Ambiente a celebração do negócio que ela própria desenvolver a transmissão de bens do domínio público. Em segundo lugar, também existem, em nosso entendimento, indícios sólidos de desvio de poder público na autoridade tributária e aduaneira neste assunto. A autoridade tributária recusa-se a liquidar o imposto municipal sobre imóveis que é devido por os imóveis instalados nos centros eletroprodutor, apesar deste município, que é criador desse imposto, já o ter requerido várias vezes. A recusa da autoridade tributária é fundamentada com a afirmação da Agência Portuguesa do Ambiente de que aqueles imóveis integram o cadastro do domínio público. Os indícios de desvio de poder da ata consubstanciam-se nos seguintes factos. Este município apresentou uma exposição à AT onde demonstra, sem quaisquer margens para dúvidas, que os referidos imóveis estão sujeitos ao IMI e a sua transmissão ao IMT. Pois bem, a autoridade tributária ostensivamente não apreciou o nosso requerimento e limitou-se a reportar para o entendimento da Agência Portuguesa do Ambiente que, sendo os bens do domínio público, não devem pagar imposto municipal sobre imóveis. Ao proceder desta forma, a autoridade tributária violou o dever de apreciação das petições que lhe são dirigidas e violou também o seu dever de apurar a real situação tributária dos referidos imóveis. Ambas estas obrigações estão previstas expressamente na lei, pelo que a autoridade tributária violou essas normas e o princípio da legalidade inerente. A autoridade tributária nada questionou à Direção-Geral do Tesouro e Finanças sobre se os referidos imóveis integram o cadastro dos bens imóveis do domínio público, como era seu dever. A Direção-Geral do Tesouro e Finanças é a entidade com competência para a organização e gestão desse cadastro e não a Agência Portuguesa do Ambiente. Qual o motivo de a autoridade tributária se dirigir a uma entidade incompetente na matéria e não se dirigir à entidade competente, mesmo depois desta Câmara lhe o ter solicitado? A autoridade tributária, em nosso entender, devia também ter consultado o balanço de ambas as concessionárias, que está à sua inteira disposição no âmbito dos seus poderes inspectivos e de controle da legalidade. Se o tivesse feito, como era seu dever legal, teria facilmente verificado que esses imóveis fazem parte do património dessas concessionárias. Esta conclusão é decisiva porque a lei estabelece que todos os imóveis que fazem parte do património de entidades privadas devem pagar o imposto municipal sobre imóveis, como todos pagamos. Ao recusar-se a exercer os seus poderes e deveres de investigação e de inquirição, mesmo perante factos concludentes que provam que aqueles edifícios devem pagar IMI, chegando ao ponto de ignorar todos esses factos e todas as razões que lhe foram apresentadas, escudando-se na alegação errada e falsa da Agência Portuguesa do Ambiente de que aqueles imóveis integram o domínio público, a autoridade tributária violou os seus deveres de investigação e de inquirição de forma grave e grosseira, na nossa opinião. Os factos apontam claramente para uma situação de possível desvio de poder e de grave lesão do interesse público. O comportamento destas duas instituições neste negócio das barragens é, no mínimo, estranhíssimo e tudo parece alinhado no sentido de que, quando interessa à EDP e às concessionárias, aqueles imóveis integram o domínio público e quando não lhes interessa, já não o integram. Tanto este caso como o comportamento do antigo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que autorizou um negócio com um esquema de planeamento fiscal agressivo, apesar de estar alertado para isso, nada fez. Legitima que esta Câmara adote os seguintes comportamentos: denunciar publicamente estes graves indícios de desvio de poder de instituições que deviam estar ao serviço do interesse público e mesmo quando são solicitadas para isso se recusam a fazê-lo; defender até ao limite em todas as instâncias os legítimos interesses dos municípios, nomeadamente o seu direito a receberem no seu município todos os impostos que são devidos por um negócio das barragens, e nesse sentido o município está a preparar uma equipa jurídica para adotar as seguintes medidas em caso de necessidade: participar criminalmente dos graves indícios da prática de ilícitos com relevância penal no negócio das barragens, impugnar judicialmente o negócio que foi realizado com fundamento na nulidade da alienação de bens do domínio público, exigir judicialmente uma indenização à APA pela falta de liquidação e cobrança do IMI que incide sobre os imóveis das barragens relativamente aos anos em que já não seja possível essa liquidação, e recorrer ao Poder Judicial para obrigar
à autoridade tributária a liquidar o IMI que incide sobre as barragens e todos os impostos que não foram pagos sobre o negócio da sua transmissão. E, por fim, responsabilizar judicialmente, tanto no domínio civil como criminal, os dirigentes dos serviços públicos que, tendo a obrigação de promover a defesa deste interesse, o interesse público, o não fizeram. Este município tem a certeza de que todos os impostos que incidem sobre a transmissão das barragens são devidos, inclusivamente o imposto municipal sobre imóveis. Mas também estranhamos que instituições que devem aplicar a lei andem a fugir dessa aplicação, aparentando que não o querem fazer. Mas, estando este município aqui para defender os seus interesses, os interesses dos municípios, intervirá junto de todas as instituições de regulação e de controle, bem como do Poder Judicial, para que a lei seja aplicada, porque Portugal ainda é um Estado de Direito. Muito obrigado.